Vixe, já tá gravando. Eu não sei se eu consigo me filmar, não. Mas vamos lá. Vamos fazer uma brincadeira. Eu estou com a cara toda cagada. E aí eu resolvi fazer um vídeo. Mas por enquanto, eu não sei o que eu faço. Se eu me arrumo, se eu me emprequito, se eu não me emprequito. Aí eu resolvi que eu não vou me emprequitar coisa nenhuma. Eu vou só passar um negocinho assim que esconde. Um pouquinho as fiuras. Mas não muito. Para não ficar muito artificial. É mais ou menos o que eu faço no meu dia a dia. E aí, na hora que eu for falar no vídeo, eu não fique tão personagem, entendeu? Persona a gente sempre é, né? Mas minimamente agradável. Depois dos 40, a gente vai ficando assim, com um pouquinho mais de dificuldade de se amar, falar a verdade. Porque tem gente que acha que é assim, não, facinho. Você não está ligado, tá ligado? Assim, se amar, fitness, não sei o quê. Eu andei pesquisando na internet. Tem galera que é influência de 40 a mais. Só que, pô, bicho, é uma galera que não parece ter 40, sacou? É uma galera que parece ter 25, talvez o rosto assim um pouquinho mais velho, mas assim, o corpinho, sabe, de fitness, de academia, de não sei o quê. Aí, tipo, me sinto muito cagada, me sinto pior ainda quando eu vejo essa galera que produz esse tipo de conteúdo, porque eu fico achando que tem alguma coisa errada comigo, né? Tipo, pô, eu não sou tão desleixada, falar a verdade, eu me cuido bocadinho, né? Eu tenho pouquinho de vergonha na cara, eu parei de fumar, eu era fumante, eu estudo, porque eu gosto de manter a cabeça ativa, eu gosto de jogar coisas no computador para também manter outras coisas, outras skills que eu não gosto de ficar atrasado com relação à tecnologia. Eu leio, eu estou fazendo, meu marido disse que eu estou fazendo coleção de títulos. Eu estudei pra caramba já, fiz graduação, fiz mestrado, fiz doutorado, voltei para graduação, estou fazendo, acredita que eu estou fazendo, sabe o quê? Psicologia. Acredita? Pois é. E eu decidi que eu vou começar a falar sobre psicologia com vocês. Ixi, ó, burrinho, vamos observar. Sobre psicologia um pouquinho. Mas assim, do meu lugar de fala, que é esse lugar de uma mulher 40 a mais, sem filhos. Que, pra mim, eu acredito que já é um privilégio, sinceramente, porque, e assim, lamentavelmente, eu tenho que usar óculos, porque depois dos 40, eu juro pra vocês, foi assim, ó, blim, blom, 40 chegou, o multifocal chegou também, chegou junto, sabe? Aí fica ruim pra eu ver, pra eu poder conseguir falar com vocês de uma maneira assim mais, sabe, íntima. A gente tá no meu quarto e tá bem bagunçado, posso mostrar pra vocês. Já tá tudo virado, tem um guarda-roupa bagunçado, tem uma mesa bagunçada, então assim, mulheres reais. Eu tô olhando vocês no espelho pra poder falar. Tá vendo assim? Aí eu olho vocês pela tela de cá, pra não ficar assim, tão perdido. O cabelo é isso aí mesmo, talvez de repente até sorte pra vocês verem. Deixa eu arrumar aqui. Acho que eu vou botar assim, porque quando eu olhar pra mim ali na câmera, não fica tão esquisito, mas eu quero ter que olhar pra vocês. Com vocês, pra não ficar muito esquisito, tá? Ali eu fico só assim de pano de fundo, mas aqui eu tenho uma noção maior de espaço das minhas mãos. Acho até que dá pra baixar um pouquinho. Pronto. Tô sozinha em casa hoje, o marido foi jogar o baba. Eu sou baiana e na Bahia o futebol se chama baba. E eu resolvi falar um pouquinho aqui. Eu falei, cara, tem muito tempo que eu tenho vontade de falar online, de me comunicar e de me conectar com pessoas. Mas assim, eu não queria uma identidade artística, sabe? Eu não queria um personagem fora de mim. E eu ainda não sabia tão bem quem eu era, talvez ainda nem saiba. Supunho que eu saiba alguma coisa agora, aos 40, mas não é que eu sei muita coisa, não. Mas já me conheço mais, entendeu? Já estou muito menos em busca de aprovação e de validação. Não é sobre seguidores, não é sobre mostrar que eu sei alguma coisa, é sobre partilha. É sobre chegar nesse momento da vida, aos 40, e sentir esse sentimento que é previsto acontecer, mas que ninguém mais fala sobre isso, sabe?
Porque quando a gente é adolescente, a gente entra na crise da adolescência, as mães, dependendo do pai, os pais, sempre falam, ah, meu filho é adolescência, assim mesmo, né? Aquela fase que a gente fica muito dramático, que tá tudo muito difícil, que o mundo tá acabando, porque você brigou com a melhor amiga, porque o paquerinha não olhou para você, não respondeu. A gente meio que tem pessoas ao redor dizendo, vai passar, e não sei o que e tal. Você chega na crise dos 30, todo mundo fala da crise dos 30, mas a crise dos 30 é uma crise do jovem adulto, né? É uma crise em que você está saindo daquela ideia de estar, Estatuto da Juventude, diz que a gente só é jovem até 29. Chegou nos 30, já é adulto, adulto. E de fato isso acontece, né? Só que a gente, quando é adolescente, ou até, sei lá, 17, 18, 19 anos, a gente faz assim. Quando tiver 20, 25, 26 anos, já vou ter terminado a faculdade, vou estar trabalhando, já vou ter minha casa, vou ter meu carro, meu marido, talvez até filhos, tá? Quem tem vontade de ter filho desde cedo, já imagina isso antes dos 30. E aí, dá tudo certo, tá? Eu não estou falando aqui no pior cenário. Eu não estou falando aqui da pessoa que aconteceu uma gravidez indesejada antes do momento. Indesejada, nem gosto dessa palavra, na verdade. Uma gravidez não programada, não planejada. Pode acontecer, pode mudar os planos. Eu não estou falando disso. Eu estou falando quando você faz tudo direitinho. Ah, vai, termina o ensino médio, passa no vestibular, entra na faculdade, começa a trabalhar, começa a organizar a sua vida. De repente, você chega aos 30 e você começa a falar assim, rapaz, o que está acontecendo? Porque você tem uma relação, sai de uma, entra em outra, não se sente preparado para dar outro passo. Às vezes está num trabalho que te paga bem, mas não está se sentindo satisfeito. E aí vai 30, 31, 32. Gente, quando você vai chegando aos 40, é um momento muito mágico. Dolorido. É dolorosamente mágico, mas é muito mágico. Porque é um momento. Eu tenho uma frase assim: ó, alguém disse para mim, minha mãe acho que disse isso para mim: quando a água bate na bunda, a gente aprende a nadar. E é como se fosse essa água batendo na bunda. É um momento da vida que você fala assim: tá bom. Aí, ai gente, dói, vou ter que falar essa palavra: dói, vai doer em vocês aí também, mas é a meia-idade chegando. Imagina aí. Tô lá com 20 anos, 25 anos, 30 anos, você achava que 40 já era meia-idade. Não sei, eu acho que eu até tratava as pessoas de 40 com essa coisa de, nossa, a senhora e tal. Eu acho que eu já fazia isso. Mas eu não tinha esse olhar, eu achava que meia-idade era mais na frente. De repente eu tô na meia-idade. E o que é essa meia-idade? Na literatura e na psicologia tem um bocado de autores aí, eu não vou dar uma aula acadêmica aqui, não é esse meu intuito. Mas é assim, é importante saber que tudo que eu estou falando aqui está embasado sobre as teorias do desenvolvimento contemporâneas, que também estão já desatualizadas, acredito eu, que essas literaturas elas não estão dando conta de traduzir a realidade da mulher do século XXI, do 2025, sabe? Não dá mais. Mas, na média, a ideia é, você chegou no meio do que seria a expectativa de vida de um brasileiro médio hoje, homem ou mulher. A gente vive ali 87, 88 anos. Essa é a expectativa. Tem gente que vive mais, tem gente que vive menos. Quando você soma e divide todo mundo, essa é a média. E aí a geógrafa está falando também, que eu sou geógrafa, né, de formação. Então, essa média ela é grande. Mas aí você chega aos 40, você fala assim, rapaz, eu estou bem na metade, ó. Só que assim, até aqui, eu tinha tudo a meu favor. Né? Meu corpo ainda estava se desenvolvendo, minhas células ainda estavam se reproduzindo mais do que morrendo, minhas capacidades estavam a pleno vapor, em termos de reprodução celular, de regeneração, de tudo. De agora em diante, isso começa a desacelerar. O que significa que eu não vou ter mais a mesma disposição de energia e de saúde física, por mais que eu seja fitness ou tudo que eu quiser, que eu tinha antes, para poder dar conta de fazer tudo. De agora em diante, eu preciso estabelecer prioridades. E até os 40, gente, nossa prioridade é o mundo, é a aprovação, é que a mãe e o pai da gente aceite a gente, do jeito que a gente é, com as nossas maluquices, com as nossas diferenças, com as escolhas que a gente acabou fazendo, que algumas são iguais, outras são diferentes deles. Até que a gente teve muito focado nessa aprovação da comunidade, se você está numa cidade pequena, é da cidade inteira. Só que quando chega aos 40, você está numa fase que você fala assim, cara, às vezes você já aprovou todo mundo te aprovou e você ainda está assim, tá faltando. E às vezes também não te aprovaram ainda e você já viu que talvez nunca vão aprovar.
E aí é que entra esse rolê do cara, é agora ou nunca. Eu vou ter que estabelecer prioridades e eu tenho que ser minha prioridade. Porque ninguém no mundo, por quanto essa pessoa me ama, vai me botar em primeiro lugar se eu não me coloco em primeiro lugar. Porque se alguém me colocar em primeiro lugar, é um problema. Essa pessoa vai precisar fazer terapia, porque ela não está conseguindo lidar com ela mesma. Então, ela está me colocando em primeiro lugar. Quero ser em primeiro lugar na vida de ninguém. Se eu não for na minha, que eu não seja na de ninguém. Então, eu preciso ser em primeiro lugar na minha vida. E aí, agora, tem que selecionar. Aí, agora, não dá mais para ficar dizendo assim, para qualquer tipo de rolê, para qualquer tipo de amigo, para qualquer tipo de leitura, para qualquer tipo de curso, para qualquer tipo de atividade. E se você, diferente de mim, tem filhos, ainda menos disponibilidade energética, né? Porque criança dá muito trabalho, exige muito. E é sempre um elemento de surpresa na sua vida. Você pode fazer o plano que você quiser, a menina amanheceu doente. Tudo muda. Então, mais ainda, você, mãe, vai ter que fazer esse elenco de prioridades. Aí, entre as prioridades, as 40 entra necessariamente fazer academia. Mas não é para ficar fitness. Porque eu já cheguei à conclusão que talvez eu nunca vá ser fitness. Mas é para manter a saúde, para não perder massa óssea, para não perder músculos, né? Para a gente conseguir manter nosso corpo em dia. E aí agora tem que começar a pensar melhor na alimentação. Não dá para ficar saindo para comer qualquer bobagem. Não dá mais para virar noite. Não dá mais para beber. Para quem bebia, beber muito, porque uma ressaca é como se fosse dengue no dia seguinte. Você fica uma semana, a pessoa fala, tá com dengue? Não, tô de ressaca, tô acabada, cabelo, corpo, fica tudo ruim. E aí você tem que fazer essas escolhas. Aí tem entre o que eu preciso para mim, que são as minhas escolhas que convêm à minha saúde, para um envelhecimento, que eu estou em processo de envelhecer, melhor. E as necessidades e as minhas escolhas para a minha alma, né? Minha alma quer viver aqui ainda. Ainda tenho vigor e vontade, mas eu não quero mais gastar energia, meu tempo, minha saúde para coisas que eu não vejo mais sentido. Não dá mais para estar nesse lugar de correndo atrás de algo que nem sei exatamente o que é. Aí, naturalmente, você aprende a dizer não. Ou você não aprende a dizer não, continua dizendo sim, mas isso vai te adoecer, mais tarde. Porque quando as pessoas ao nosso redor acostumam com o nosso sim, não vai doer. Elas vão resistir. Elas vão se chatear. Algumas vão entender que é desamor. Mas quem te ama, para quem realmente está do teu lado, mas não sabe, ela vai entender. Que o seu não para ela, ou para o mundo, é um sim para si. E aí comecei a prestar atenção nisso. Comecei a prestar atenção em cada vez que eu digo sim para alguma coisa. Se esse sim para alguém é um não para mim, eu não digo mais. Não digo mais. Porque é sobre isso, assim. Se alguém me chama para uma coisa, esse sim para essa pessoa é um sim para mim, poxa, eu quero ir, tô afim, pô, que massa, vamos. Se alguém me diz assim, preciso da sua ajuda hoje, se eu posso ajudar, se eu estou emocionalmente disponível para ajudar, se não é uma emergência, meu Deus do céu, horrorosa, porque às vezes a gente também pode fazer sacrifício pelo outro, mas se não é algo dessa natureza, hoje não, hoje eu não estou afim, amanhã talvez. Ô amiga, hoje eu acordei com cólica e eu não quero ir. Mas não é uma mentira, tem que ser uma verdade, tá bom, galera? Não pode mentir. O não pode ser uma resposta completa. Eu posso dizer só não quero, tô afim hoje, velho. Acordei assim com uma preguiça. E aí, quando eu comecei a fazer isso, eu descobri umas amizades tão gostosas. Eu tenho uma prima chama Amanda, a gente se gosta muito. Algumas vezes já na vida a gente se marcou de se encontrar e tudo certo, depois de meses sem se ver, que não sei o quê. Aí no dia, assim, um dia antes, de noite, ou ela ligar para mim, ou eu ligar para ela, ô amiga, ô prima, não tô com vontade não, tô com uma preguiça. E a outra fala, ai, também não, ó que bom, mas... E sem drama, sem problema. A gente, ano passado, eu vim no Brasil, não estava morando aqui, estava morando fora, estava morando na Itália. E eu morrendo de saudade, eu vim passar 2 meses para resolver um bocado de pepino, e ela era uma das primeiras pessoas que eu estava planejando de ver, não deu certo. Quando era para eu ir, eu não pude ir. Quando era para ela vir para me encontrar, também ela não pôde vir. Eu sei que acabou acontecendo já no finalzinho da viagem, mas em nenhum momento isso foi um problema para nós.
É esse tipo de relação que eu estou em busca hoje. Talvez você possa encontrar esse tipo de relação também. Mas se você ainda está em relações afetivas, gente, eu não estou falando só de namorado e marido, de relação de namorada, esposa, não estou falando só desse tipo de relação romântica, não. Estou falando de qualquer tipo de relação afetiva. De amigos que exigem de você mais do que você pode dar, isso não é amizade, não. Isso é outra coisa. A outra pessoa talvez esteja usando você como muleta. Talvez ela não perceba, talvez ela não faça propositadamente. Talvez ela não esteja desenvolvendo o que ela tem para desenvolver e você esteja sendo conivente com isso. Mas independente dos motivos que levam a pessoa a não entender você, você não é terapeuta dela, ela vai para terapia. Busque ajuda e entenda. E você tem que cuidar da sua saúde. E é aí que eu estou fazendo ultimamente. Inclusive, às vezes a gente tem que dar uma afastada de família, de pessoas importantes, que podem ser tóxicas nesse momento em que você está precisando se reconfigurar, se reencontrar consigo mesma, se priorizar. Eu acho que é um pouco sobre isso que eu queria falar hoje, sobre priorizar a si mesma, se amar. Gente, não dá tempo mais para ficar buscando ser bonzinho com todo mundo. Não dá tempo mais de vestir essa personagem que diz sim para todo mundo o tempo todo, que está sempre bem, que está sempre feliz, que está sempre ocultando dores, que está sempre fingindo que está tudo bem. Também não dá mais tempo de ser a pessoa que só reclama, que é amargurada, que não dá nada certo, que a vida é uma merda, velho. Transforme sua vida, velho. Nas pequenas coisas. Às vezes não dá para fazer grandes transformações, não dá para mudar de cidade, país, de mundo, de trabalho, mas pequenas transformações, sabe? Se afaste de pessoas que não te façam bem, entendeu? Caminhe, faça uma caminhada, né? Troca um hábito, muda um hábito, faz qualquer coisa para você. Mas vai buscar terapia, gente. Terapia é vida, terapia é saúde. Tem CAPs, tem sistemas públicos, tem espaços para isso, para você buscar saúde mental. Busque. Se você está chegando ali 37, 38 e você está começando a achar que sua vida não faz sentido, está com vontade de separar do marido, está com vontade de largar o trabalho, está com vontade de mudar de cidade, está com vontade de pipocar no mundo, vá buscar a terapia, porque provavelmente você está vivendo todos esses sintomas dessa crise da meia-idade, que ela faz parte do processo de desenvolvimento. Algumas pessoas vão sentir isso com mais intensidade, outras menos, depende de como você viveu a sua vida, se você viveu a vida mais alinhada com o propósito interno ou com expectativas dos outros. Vai variar se você entra em negação sobre as coisas que você faz, que eu conheço pessoas que vão viver o resto da vida infelizes, num casamento infeliz, numa casa infeliz, num trabalho infeliz, tomando remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para ansiedade, remédio para síndrome do pânico, para poder suportar o peso da existência. E essa pessoa tem o direito de ser assim. E vai ter a pessoa que vai entrar em parafuso. E se você entrou em parafuso, antes de ir atrás de remédio que te faça suportar a realidade em que você esteja vivendo, vá atrás de terapia. Busque apoio. Entenda quais são as coisas que você pode mudar, quais as transformações você pode fazer na sua vida para melhorar sua qualidade de vida. E se for necessário qualquer medicação, qualquer tratamento de suporte, o psicólogo, a psicóloga vai saber te encaminhar e aquilo ali vai ser um suporte para você, vai te ajudar para você ficar bem, mas não para você ficar dependente daquilo. Porque se você continuar no mesmo contexto, não tem remédio que vai ser solução, porque não é fórmula mágica, né? Então, assim, a minha fala hoje é: você merece ser feliz. Sabia? Você merece, cara. Merece, garota. Você merece. Vai atrás. Dá tempo de ficar enrolando, não. Viu? Beijo.